Será que o Bitcoin volta lá para as máximas que ele bateu, né, no meados de 2021? Na verdade, a pergunta que eu queria, né, a provocação que eu queria fazer aqui é, será que volta? E o que precisaria acontecer para ele voltar para aquelas máximas do ano anterior? Tá? Se você tem curiosidade sobre esse assunto, fica comigo aqui até o final. Primeiro de tudo, eu sou André Hanna. Nesse canal aqui eu falo de trading, especialmente dólar, índice, ações, day trade, swing trade, e alguns assuntos relacionados a macro também. Esse aqui é um deles. Você vai ver que, na verdade, o motivo pelo qual eu quis colocar essa provocação, né, de que será que o Bitcoin volta para máximo, o que precisaria acontecer para voltar para máximo, é para explicar um pouco de macro, né, aplicado ao trading. Tá? Antes de tudo aqui, eu não sou um defensor de Bitcoin, assim, nunca fui, né, não significa que não possa ter ele um dia, né, assim, quem me acompanha no Instagram já me viu emitir algumas opiniões lá atrás que eu achava muito caro e por aí vai, né, que não, assim, não acreditava muito na ideia do negócio, apesar de que eu poderia e ainda posso estar errado. Tá? E é para baixo do preço atual, eu até considero ter um percentual pequeno da minha carteira nele, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai tratar aqui, né, é dividir micro do macro, tá? Dividir o que é fator idiosincrático, ou seja, do próprio ativo, tá? Do próprio Bitcoin ou da cripto em si, ou um outro ativo, tá? Dólar, índice, não importa, uma ação. O que é idiosincrático dele e o que é macro. No caso do Bitcoin, você pega, né, o que a gente pode dizer, né? Durante o processo de alta, o que a gente poderia separar que é um fator próprio do Bitcoin? O primeiro seria a tese dele. Eu estou querendo dissecar aqui as coisas, tá? Não estou falando coisas que eu defendo aqui, não. Aqui, na minha opinião pessoal, é o que estava realmente rolando no mercado. O que é fator micro que fez o Bitcoin subir durante o período em que ele, né, subiu bastante, né? O primeiro é a tese, a ideia de que ele é algo escasso, né? A ideia né, que tem, de tempos em tempos tem halving. Eu nem sou um cara, né, assim, conhecedor profundo, mas de tempos em tempos ele reduz a taxa da emissão, ou seja, então você tem um negócio que ele tem um decréscimo, né, a taxa de aumento dele, a taxa de emissão dele vai decrescendo ao longo do tempo. Você continua emitindo, mas há uma taxa menor ao longo do tempo, até que em um determinado período ele para de ser emitido e fica naquela quantidade máxima de circulação, tá? Esse decréscimo. Isso foi uma tese que sustentou, foi uma coisa micro, é dele, é idiosincrático, né? Essa ideia, né, pegou muita gente começou nessa tese de, olha, ele é finito nesse mundo de, né, no mundo que estava, né, até 2021 no mundo, né, esse ambiente favorecia você ficar, né, aplicado em ativos escassos e por aí vai, tal. Esse é um ponto. O segundo ponto, né, idiosincrático do Bitcoin ou de cripto é, né, o percentual de adesão. Se um dia ele fosse ser ou uma moeda de reserva ou eventualmente usado para troca, né, especialmente no call, né, nessa tese da moeda de reserva. O ouro tem 13 tri de market cap, o Bitcoin tinha XB ou XTRI, não sei exatamente os números, né? Ele está underpenetrado, em teoria, essa era a tese. Pô, então se ele um dia for, não substituir o ouro, mas pô, se ele tem hoje 1/12 do que o ouro tem de market cap, qualquer catch-up, qualquer fechadinha que der nesse gap, pô, ele vai dobrar de valor, né? Era uma outra tese idiosincrática, era a dele, era algo intrínseco dele, tá? E assim, tem outras inerentes. Você pega, por exemplo, o que favoreceu a queda, o que é idiosincrático da queda do Bitcoin, né? Você tem todo o problema do ecossistema criado lá pela quebra da Luna, né, da stablecoins e por aí vai, que gerou um pouco de desconfiança no sistema. E agora recente não, né, de um tempo para cá, né, tô gravando aqui, de dezembro de 2022, você tem aí uma questão de preocupação de colateral. Né? Colateral é aquilo que você tem como garantia, né, que as corretoras e outros exchanges têm como garantia para poder, né, financiar as operações e por aí vai, até mesmo para fazer frente aos depósitos que a maior parte dos clientes fizeram em relação àquele dinheiro. Tem uma insegurança no sistema em relação a se realmente tem dinheiro, se esses locais que custodiaram tem de fato contrapartida para aqueles bitcoins, ou aquilo foi usado num esquema Madoff da vida, de que foi usado para poder financiar alguns juros loucos que esse mercado pagava. Ou seja, uma coisa que não entrava na minha cabeça, né? Como é que o mercado que não, né? Como é que ele gera juros? Como é que ele gera um juros, inclusive muito maior
do que qualquer prêmio de risco da economia, né? E como é que ele gera juros? Da onde vem esse dinheiro, né? Começou a gerar uma dúvida sobre o colateral, sobre a segurança e garantia desse colateral. Essas corretoras tinham isso. Isso é idiosincrático, é dele, né? Você tem a quebra de alguns stablecoins e uma questão idiosincrática que é uma desconfiança no sistema sobre o colateral do sistema. Eu não estou aqui dando opinião do André, isso é um fato. Isso é micro, tá? Isso é idiosincrático dele. Agora que vai ficar legal. O que é macro? O que é o macro? Não só. Aqui eu vou falar do Bitcoin, mas não só para o Bitcoin, serve para qualquer ativo da economia, tá? Você sempre vai ter variáveis, né, que afetam de forma micro, ou seja, idiosincrática naquele ativo. No Bitcoin eu citei algumas aqui, não são todas, posso ter deixado passar algumas outras, tá? E você tem fatores macroeconômicos, e aí a gente vai dissecar um pouco melhor o que é o termo macroeconômico aqui, tá? O que eu vou colocar aqui é bem legal, eu vou trocar a tela aqui, eu vou fazer uma relação com duas grandes variáveis que eu acredito que são determinantes, né? Esse é um estudo que eu fiz, né? Calculei um pouco mais, né? E também vi outras pessoas fora do país também fazerem essas relações que eu vou fazer aqui com você. Vamos lá para o computador para eu te explicar um pouco melhor. Então vamos lá. Esse aqui é um gráfico, na verdade, o vermelho é o preço do Bitcoin, e ele está registrado do lado direito aqui em dólares, e a linha azul é a linha do juro real americano, tá? Esse juro real, até vou colocar o óculos para ficar fácil aqui, o juro real americano de 10 anos, para quem não sabe, juro real é aquele juro que ele é descontado na inflação. Esse é o juro mais importante da economia, não é aquele juro nominal e nem a Selic, nem o Fed Funds, que é a taxa de curto prazo definida pela economia. É o juro de longo prazo, de médio e longo prazo, e descontado da expectativa de inflação. É o juro real, porque é ele que compete, é ele que atua, né, ele que compete com a economia, né? Você não está preocupado, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação para daqui, sei lá, 5 anos e eu vou ganhar 10% ao ano. Se a inflação for de 10%, você em termos reais não ganhou nada, você só protegeu o teu poder de compra. Por isso que o que importa é o quanto você vai ganhar livre da inflação. Por isso que o juro real é o que importa na economia. Tá? Então você pega aqui, tem uma relação muito clara entre o juro real em alta. Quando o juro real está subindo, a linha azul subindo e está refletido no gráfico da esquerda, então o juro real estava zero lá em meados de 2017, 2016, 2017 aqui, tá? Tava zero, e ele foi subindo aqui, sei lá, para meio, ficou um tempão em meio, onde está meu gráfico aqui, 2017. Em 2018 foi subindo, chegou até uma beiradinha para cima de 1 aqui. Repara no processo, ele veio lá de zero, ficou um tempão no zero, o Bitcoin estava ali, né? Ele começou a explodir. O Bitcoin explodiu em 2017, você não pode dizer que foi por fator macro de cara, porque o juro real caiu. O juro real caindo teria que fazer o Bitcoin subir sim. Mas em 2017 dá para dizer que foi um pouco de fator, claro, você tem um juro real nos Estados Unidos a 0,5, 0,4, era um juro real para aquela época, em 2017, bem estimulativo, tá? Mas assim, não é só isso, teve fatores idiosincráticos do Bitcoin que fizeram ele dar essa porrada aqui, né, no final de 2017, começo de 2018. O juro real nos Estados Unidos ficou parado, num nível baixo, mas ficou parado. E você tem o juro real mudando de patamar e vindo para o patamar de 1%, e o Bitcoin desabou. Ele veio de 20 e poucos mil dólares, que é o que ele tinha batido, para cerca de 6, 5, né? E ainda teve uma queda adicional, veio para 4 ali embaixo. Com uma série de fatores aqui. Juro real em alta, ele compete com a economia. Para que você vai aplicar numa coisa que, né, tem risco, né, se você pode ganhar, em termos reais, 1% ao ano no mercado americano? Parece pouco, mas o que importa é a evolução, né? Ele veio de praticamente 0 para 1 positivo. O que importa não é só o nível do juro real americano, mas a trajetória, tá? Veio subindo, em teoria, não só Bitcoin, mas qualquer coisa que paga um fluxo muito, muito longo. Nasdaq, ações do Nasdaq, ações de tecnologia que não geram caixa agora, né? Não estou falando só de Bitcoins, a relação do juro real com ativos de risco ela é direta, tá? E você tem aqui uma queda muito expressiva do juro real de 2019, né, até a pandemia. Você tem um juro real que veio de 1%, está registrado aqui na esquerda, e ele veio caindo, até menos 1,10, 1,15, que foi a mínima que ele bateu pós-pandemia. E aí você tem um ambiente em que o Bitcoin sai de 3 mil dólares e vai lá para 60 e poucos mil dólares. Ah, André, não é perfeita a correlação? Não é dia a dia ou semana a semana, né? O juro real sobe, o Bitcoin cai, e vice-versa. O juro real cai, o Bitcoin sobe. Não é na hora, mas ele cria um ambiente. Ele cria um ambiente em que, pô, você vê quando você tem o juro real aqui, que é a linha azul para baixo de zero, que é essa linha preta horizontal,
Você cria um ambiente em que, cara, vale a pena você ter tudo de risco, porque tudo isso vai subir. Se na economia nada livre de risco, não, você vai aplicar, emprestar dinheiro para o tesouro, e ele não te devolve nada em termos reais, ele vai só te devolver inflação em 10 anos, para que você vai ficar comprado nas treasuries americanas, que é o Tesouro Direto americano? Você vai comprar carro, você vai comprar imóvel, você vai comprar Bitcoin, você vai comprar S&P, você vai comprar Nasdaq, que é isso? Olha que explosão que o Bitcoin deu depois. Não dava para saber que o Bitcoin ia explodir desse jeito, ia sair de 10 para 60 e poucos mil, senão eu mesmo teria comprado. Mas ele cria um ambiente propício para criar esse tipo de alta, tanto que Nasdaq subiu, S&P subiu e por aí vai. E aí você tem um ambiente mais recente, um ambiente que você sai de um juro real de menos 1,14, que é o azul aqui, e vai para um juro real de mais 1,60%, que é o que bateu meses atrás. Agora está 1,20 e pouco, 1,30 e pouco aqui, 1,16, né? Que é muito alto. Né? Um juro real já em ambiente contracionista para o mercado americano. E bem nessa época, o Bitcoin sai exatamente, ó, olha aqui, o juro real na mínima, lá 1,14, olha a minha linha horizontal, e o Bitcoin na máxima. Dali o juro real, que é o azul, só subiu, e o Bitcoin só caiu até o juro real chegar na máxima lá. Na máxima até agora, né? Esse é um ponto. Então, vou mostrar essa relação inversa do juro real com o Bitcoin. Agora eu vou mostrar um outro negócio que é um agregado macro muito legal, que chama poupança pessoal, né, do americano. Tá? Aqui está em bilhões e está na escala da esquerda. É o azul, a poupança pessoal do americano. Tá? Os dados aqui são trimestrais, tá? São dados em baixa frequência. Por quê? Porque esses dados eles saem numa granularidade trimestral e não mensal no mercado americano. Tá? Você pegar só para ter uma noção, olha o azulzinho, né? Lá nos anos 1978 e por aí vai, né? Em bilhões. Claro, você tem o dinheiro no tempo e por aí vai, mas a poupança do americano em bilhões, ela é crescente, obviamente, porque aqui não está deflacionado, né? Não está descontando a inflação americana, ela é crescente, né? Mas assim, olha o que acontece pós-crise, pós-grande crise financeira. Isso é muito importante, 2008, não sei quem viveu essa crise financeira. Olha como a poupança americana ela explode. O que é a poupança? A poupança é o seguinte, a poupança é tudo que o americano, todo mundo, todas as pessoas físicas, tá, nos Estados Unidos ganham menos do que eles gastam. O que sobra é o quanto você poupa. Se ela está positiva aqui, significa que você está sobrando poupança. O cara ganha 10, gasta 8, sobra 2. 2, essa diferença é o que está nesse gráfico aqui, é a poupança, tá? Esse 2, o quanto você ganha, o income, a renda, e o quanto você gasta, o expenditure, como eles usam aqui em economia, tá? Quando você tem uma sobra de poupança, aí depende do motivo, né? Se é uma poupança precacional, se é uma poupança por conta, sei lá, de uma guerra, né? Por conta de envelhecimento populacional, em que as pessoas tiram o pé do consumo para poder fazer frente à velhice, né? Ou se é uma poupança que nem foi gerada agora, pós 2008, por conta do estímulo que o Fed deu na economia, fazendo quantitative easing, comprando os títulos, injetando dinheiro na economia e fazendo estímulo fiscal, que foi um absurdo na crise. Vamos voltar aqui para você dar uma olhada aqui no gráfico. Aqui, ó. Olha o que aconteceu na crise. Agora eu vou dar um zoom, chegar mais próximo, né, do período atual, em que já tinha Bitcoin. Né? Ó, tô mostrando de 2015 para cá. Olha o que acontece com a poupança do americano, que é o azul, pós-pandemia. Ela explode, assim, ela quase quintuplica na base trimestral, né? Sai de 1 bi e pouco para 5 bi. O Fed não, na verdade, o Tesouro americano, né, imprimiu dinheiro e mandou os cheques para casa das pessoas. Né? E esse cara, parado em casa, sem poder consumir viagem, serviço, restaurante, a poupança dele, quanto ele ganha menos do quanto ele gasta, explodiu. Isso aqui é um agregado da economia, esse personal savings, aqui é da economia como um todo nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu com o preço do Bitcoin depois, em vermelho. Tá? E aí agora você tem a poupança, né, desabando de 2020 para cá, fez pico, né, mas caindo especialmente forte de 2021 para cá, né, desabando, voltando para níveis próximos dos anteriores. Tá? Próximos do anterior. Então você precisou, para o Bitcoin ter ido do que ele foi, de 5 mil, né, voltando aqui, de 5 mil
lá para 68 mil em dólar, você precisou de um juro real vindo para o nível mais baixo da história, que ele veio para menos 1,14, um dos juros mais baixos reais da história, um ambiente altamente estimulativo, e a poupança no americano para níveis nunca vistos na história dos Estados Unidos. O quanto o americano ganha versus o quanto ele gasta, que é o quanto sobra, o personal savings. Então é o seguinte, isso aqui é macro, isso aqui é macroeconomia. E você vai dizer o seguinte, tá bom, vou tirar aqui, né? Tá bom, voltando para a pergunta do vídeo, André, você acredita que o Bitcoin volta para 68 mil dólares? Não. Não, porque eu não acredito, pelo menos no horizonte de tempo razoável, assim, em que dê para ver, né? 2, 3 anos, eu não enxergo o juro real dos Estados Unidos voltando do que ele está, de 1,30, 1,16, 1,36, para menos 1,10. Ele precisa criar esse ambiente. Dificilmente você vai ter o Bitcoin subindo para 60 e poucos mil dólares sem o macro ajudar. Não adianta só um micro, não adianta a tese dele ser boa, não adianta você ter fatores idiosincráticos dele. Né? Sair o problema do colateral, sair a desconfiança do colateral e voltar àquela tese da adesão, de roubar um share do ouro. Tudo bem, pode acontecer um monte de coisa, mas o macro, o ambiente tem que favorecer. E o que é o ambiente? O juro real tem que voltar para menos 1. Não precisa voltar para menos 1,10. Se ele cair um pouco o juro real, né, já pavimenta um espaço, abre espaço para qualquer ativo de risco, não só o Bitcoin, mas o S&P, o Nasdaq subir. Tá? E a poupança da americana, ela tem que voltar para esses níveis que estava lá em 2020, pós-pandemia, para poder pavimentar, sobrar dinheiro na mão das pessoas para elas comprarem carro, imóvel, ações e criptomoeda. Sobrou 5 vezes mais dinheiro do que sobrou na história inteira do cidadão americano. Né? Assim, é isso, é difícil. André, então tá bom. Qual seria o cenário? Uma outra pergunta, na verdade. Qual seria o cenário em que Bitcoin subiria? Não subir uma semana, ou 10% ou 15%, que isso pode acontecer por qualquer motivo, por fatores de curto prazo. Mas em que cenário pavimentaria um espaço para ele subir bem? E por incrível que pareça, numa grande crise. Pós uma recessão americana. Ou uma recessão mundial, mas com sincronia do mercado americano. Que é possível? É possível de acontecer. Ela subiria não na recessão, não durante. Durante ela sofreria ainda, né? Porque a renda pessoal do americano cai, né? E por aí vai. Mas e você vende aquilo para poder levantar dinheiro para poder comer, né? Você vende aqueles ativos e por aí vai. Assim como acontece com tudo, com carro, com imóvel, com ações e por aí vai. Mas pós uma eventual futura recessão americana, o que vai acontecer? O Fed vai cortar juros, se ele cortar juros, o juros real americano vai cair. E o Tesouro, são coisas distintas. Uma coisa é o Federal Reserve, que é o Banco Central, faz política monetária, corta e sobe juros. E a outra é o Tesouro, tá? É governo, mas é um outro departamento. Ele vai lá, diminui ou aumenta o gasto, ou imprime dinheiro, ou corta imposto, ele vai lá e estimula a economia via fiscal. Tá? É outra coisa. Mas nos Estados Unidos isso anda de forma sincronizada. No Brasil é que a gente tem uma jabuticaba, que cada um faz uma coisa, isso é tema para outro vídeo. E é o seguinte, uma eventual nova crise, claramente o Tesouro vai ligar a impressora de dinheiro de novo no mercado americano. Agora eles estão de mão atadas porque eles estão controlando a inflação, então eles não podem fazer isso agora se vier uma recessão. Não é que não podem, mas não devem fazer com essa mesma intensidade que eles fizeram nos últimos anos. Então é o seguinte, na próxima recessão, se a inflação voltar para próximo de 2%, que é a meta que ele persegue, o Banco Central vai cortar juros, vai desabar, então o juro real vai cair, e o Tesouro vai imprimir dinheiro e colocar na mão do povo. Se a inflação tiver ou a caminho de ir para a meta, ou muito próximo da meta, ou já na meta, que seja de inflação de 2%. Hoje ela está muito fora. Por isso que se acontece uma recessão no curto prazo, eu sou vendedor de ativos de risco, inclusive de criptomoeda. Se essa recessão acontece daqui a um tempo nos Estados Unidos e a inflação estiver mais controlada ou em vias de ser controlada, no primeiro sinal que o Banco Central americano der que vai cortar juros e que o Tesouro vai imprimir dinheiro, eu vou comprar tudo que é ativo de risco, inclusive cripto, que eu sempre fui muito cético. Tá? Então assim, espero ter... Eu sei que é um tema denso, são até nomenclaturas, né, um pouco difíceis, mas eu quis aqui trazer, né, um resumo aqui do que é... Bom, primeiro, a diferença de micro e de macro. O que é fator micro, né, próprio do ativo, e o que é fator macro, que é que afeta a economia como um todo, que geralmente
né, envolve juros, envolve, para cada ativo envolve algumas coisas. Para o Bitcoin tem muito claro, né, de que é um ativo que quem aderiu bastante foi pessoa física. E quando a pessoa física adere mais ou menos? Quando ela tem dinheiro. E quando ela tem dinheiro, você tem que olhar a poupança do cara, que é quanto o cara ganha menos e quanto o cara gasta, quanto sobra. Né? Isso tem um poder explicativo, tem um poder de causa e efeito com preço muito forte. Tá? Então, tentei, né, explicar aqui, separar micro e macro e dar a minha opinião um pouco mais fundamentada de por que eu acho que, né, na circunstância atual eu não enxergo ele voltando lá para cima, mas não significa que eu não vá ter um dia no momento certo, e o momento certo é essa circunstância. Após uma recessão, desde que a inflação esteja controlada e no primeiro sinal de que os juros vão desabar e de que o Tesouro vai ligar a impressora de novo lá fora, ok? Porque se ele der dinheiro na mão do povo, a poupança pessoal do americano vai aumentar, vai sobrar mais dinheiro, ele vai sair comprando tudo, tá? Assim como aconteceu, né, não só nessa crise, mas desde 2008, como vem acontecendo no mundo. Tá? Para mim é muito importante, se você gosta desse conteúdo, sério, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo como esse. E também deixa no comentário se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda, se você tem alguma coisa para complementar ou também se você tem alguma sugestão de próximo conteúdo para a semana seguinte. Beleza? Abraço para você, boa semana.